Olá, meu querido, tudo bem com você? Como estão as coisas do lado daí? Do lado de cá, graças a Deus, está tudo bem. E é um prazer estar com vocês em mais uma aula de física, onde hoje nós falaremos sobre gravitação e leis de Kepler. Então eu espero que você goste. Vamos que vamos. Ao falar sobre gravitação e leis de Kepler, não tem como nós começarmos esse assunto sem falar dos modelos do sistema. Que sistema, professor? Que modelos do sistema são esses? Bom, eu estou chamando aqui de modelos do sistema porque nem sempre foi um sistema solar, né? Até um certo tempo, as pessoas acreditavam que, na verdade, a Terra era o centro do universo, né? Tudo estava ao redor da Terra. E essa ideia, ela começa, né? Ela surge lá na Grécia Antiga. E quando a gente fala na Grécia Antiga, nós estamos falando em grandes nomes. E hoje eu vou citar um deles, que é o senhor Aristóteles. E por que eu estou falando de Aristóteles? Porque ele é o responsável, né, pela primeira ideia de sistema que nós temos. Pelo menos a primeira ideia, assim, realmente grande, sabe? O que Aristóteles disse? O que ele escreveu? O que ele deixou de, de legado aí, né? Porque, não sei se você sabe, mas Aristóteles, ele viveu entre 384 e 322 a.C. Então nós estamos falando de ideias que têm mais de 2.000 anos, né? Não estamos falando de coisas atuais, estamos falando de coisas realmente muito antigas. Então vou colocar aqui no cantinho a, a vida de Aristóteles, né? Data de nascimento, de morte. Vou colocar menorzinho para não tomar muito espaço do nosso quadro, tá? Bom, fato é que as ideias de Aristóteles, elas não só foram boas e revolucionárias, de certa forma, mas como elas perduraram por muito tempo, muito tempo. As pessoas tinham Aristóteles como um grande sábio, uma pessoa muito importante. Então, as suas ideias, elas duraram. As pessoas carregaram isso por muito tempo. Tipo, o que Aristóteles dizia era verdade. Então, o que Aristóteles dizia? Olha, a Terra é o centro do universo. Então, a Terra está aqui no centro do universo. E o Sol, as estrelas, tudo gira ao nosso redor. Então, veja que é uma ideia de poder, né? De que a Terra, nós somos o centro do universo e nós somos o mais poderoso que tem no universo. Tudo gira ao nosso redor, nós somos o centro, né? E é aquele negócio, né? O ser humano ele costuma se enxergar assim, como alguém muito especial, como se nós fôssemos realmente o centro de tudo. Tudo no universo gira ao nosso redor, né? E isso vem lá da Grécia Antiga, ó. Perceba que essa forma de pensamento, ela não é uma forma de pensamento nova. Aristóteles já pensava assim, né? A Terra é o centro do universo e o Sol, a estrela e todos os outros astros vão girar ao nosso redor. Tudo bem? Mais à frente, nós vamos ter algumas pessoas também importantes que vão contestar um pouco essa ideia, tá? E não só isso vai ser importante no pensamento de Aristóteles, gente, mas um fator também que é muito importante citar é que ele acreditava que as órbitas eram circulares. Então tudo girava ao redor de nós de forma circular. Então a Terra estava aqui e existiam outros astros que rodavam, né, de forma circular a Terra. E esse pensamento de órbita circular, ele vem da ideia do círculo perfeito, tá? O pensamento filosófico da época trazia isso, né? Que o círculo era a figura geométrica perfeita. E, e Aristóteles aprendeu isso com Platão. Platão já falava sobre a perfeição do círculo, né? O grande problema é que essas coisas não batiam muito bem. Elas não explicavam algumas coisas, como as variações, por exemplo, de luminosidade. Então, vou colocar aqui variações na luminosidade e nos movimentos que os outros planetas conhecidos faziam. Então, vamos colocar aqui quem eram os outros planetas conhecidos na época. Era Mercúrio. Era aqueles planetas que você vê o nome de deus grego, basicamente são os que nós conhecíamos na época. Era eles, ó, Mercúrio, Vênus, então Vênus é um dos planetas mais antigos que nós conhecemos, né? Marte, Júpiter
e Saturno. Júpiter a gente pode escrever com acento, tá? Alguns escrevem com P mudo também, não tem problema. E Saturno. Esses planetas são aqueles que nós já conhecíamos na época, tá bom? Então, as variações de luminosidade neles e o movimento deles também não eram explicados nesse sistema que Aristóteles propunha, tá bom? E aí vai rolar o quê? Bom, as pessoas vão tentar dar uma atualizada nesse sistema. Eu sei que vai aparecer olhando para os lados constantemente, gente, é que eu estou com duas telas aqui, né? Então eu fico olhando para as telas, porque em uma aparece a câmera e as coisas, e na outra aparece o que eu estou escrevendo. Então não se preocupe de eu ficar olhando para os lados o tempo todo. Então a gente vai ter que dar uma aperfeiçoada nesse sistema aqui, porque ele não está descrevendo tudo da maneira correta. E aí depois de Aristóteles, então, e eu vou até aproveitar para puxar o título que eu já tinha colocado, você vai ter um certo aperfeiçoamento desse modelo. Então vamos lá, aperfeiçoamento do modelo. Né? Então assim, olha, não está funcionando, o que a gente vai fazer? Vamos criar um modelo novo? Não, vamos aperfeiçoar o modelo que nós já temos. Então vamos fazer um aperfeiçoamento desse modelo que nós já conhecemos, que é o modelo de Aristóteles. E nesse aperfeiçoamento, você tinha a seguinte ideia, você tinha a ideia de que a Terra estava aqui, e aí novamente nós teríamos os astros girando ao redor da Terra, então eu vou colocar aqui uma órbita, tá bom? Tá aqui a minha órbita. E para a gente conseguir explicar melhor as coisas, eles colocaram uma coisa que colocaram uma ideia de um epicentro. O que é um epicentro? Então vamos lá, vamos só diminuir. Opa, só quero essa daqui. Reduzir isso daqui. Epicentro era tipo uma órbita menor. Então, como é que funcionavam as coisas? Bom, cada um dos planetas eles vão se mover de forma uniformemente ao redor de um pequeno círculo. Então, eles se movem ao redor desse pequeno círculo. Esse pequeno círculo ele era chamado de epiciclo, que é esse círculo menor que eu desenhei para vocês aqui, tá bom? E esse epiciclo ele se move ao redor de um eixo maior, que é um círculo que se move ao redor da Terra. Bom, esse círculo maior eles chamam de deferente, tá? Eu posso até nomear para vocês aqui, mas a gente não vai se apegar muito a esses nomes, porque a gente vai seguir, né? Vamos ver as ideias novas, o que foi colocado como verdade já. Então aqui nós temos o epiciclo e esse maiorzão, né, seria o que nós chamamos de deferente. Então olha que loucura, né? Tipo assim, os planetas giravam ao redor desse círculo. Na verdade, o planeta estaria aqui, né? Aqui a gente vai determinar um ponto que é o centro desse epiciclo. Eu vou até aproximar aqui para mim conseguir fazer um centrozinho. Então nós teríamos um centro desse epiciclo, que eu vou colocar numa cor aqui mais neutra. Vamos colocar um marronzinho, tá? E o planeta, que estaria aqui, ele giraria então ao redor desse epiciclo, tá? E aqui, né, isso aqui seria o planeta Terra. Então essa aqui seria a Terra. A Terra tá verdinha, né? Vamos desenhar a Terra azul, que nós somos o planeta azul, né, gente? Vamos honrar aí o nosso nome, o planeta azul. Então essa é a Terra. Ok, dito isso, né, conhecendo o aperfeiçoamento do modelo de Aristóteles, nós podemos ir para novos sistemas. E quais são os novos sistemas? Quem vai propor coisas novas? Bom, o mais famoso que nós vamos ter, depois de Aristóteles, é o senhor Ptolomeu. Provavelmente você já ouviu falar de Ptolomeu. Ptolomeu também não é uma pessoa nova, né? Ele viveu aí há muito tempo atrás. Vamos colocar aqui, ele viveu já depois de Cristo, tá? Ele vive aí entre 90 e 1600, 1600 e 169. Então, Ptolomeu vai viver com essa faixa
nessas faixas de anos aqui, né? Então morreu aos seus 79 anos, tá? Esse é o senhor Ptolomeu. E o que Ptolomeu falava para nós, né? O que nós tínhamos de novidade através dos pensamentos de Ptolomeu? Eu vou até abrir aqui, deixa eu puxar uma imagem. Porque é um abuso, né? Ficar falando das pessoas e não mostrar a imagem deles. Então, Ptolomeu, nós já temos algumas representações. Bem que Aristóteles nós também temos. A gente pode até achar algumas representações de Aristóteles. Mas Ptolomeu nós temos algumas imagens bonitas dele. Vamos trazer aqui para cá. Então, deixe-me lhes apresentar o senhor Ptolomeu. Aqui ele. Olha que homem bonito. Então, esse daqui era o Ptolomeu. Então, o que Ptolomeu acreditava? Ptolomeu, ele acreditava, sim, que a Terra era o centro do universo, assim como Aristóteles, só que ele trazia algumas coisas a mais do que Aristóteles. Porque Ptolomeu, ele não era simplesmente um filósofo. Ptolomeu, ele estava além, né? Vamos colocar aqui, ó, só para você ter uma noção das atribuições que Ptolomeu tinha. Ptolomeu, ele era astrônomo, porque a astronomia não faz parte da física, tá, gente? A gente está vendo uma base de astronomia aqui, mas a astronomia é uma ciência à parte. Você pode aí fazer faculdade de astronomia se você quiser. Super recomendo, até é uma ciência super legal de estudar. Ele era geógrafo e matemático. Professor e físico. Na época, a física ainda era filosofia natural, né? Então, quando você fala nos filósofos naturais, você estava falando da física em si. E, obviamente, Ptolomeu também era considerado um filósofo, tá? Todos os nomes que vão ser citados aqui, por mais que eu não coloque filósofo, astrônomo e tal coisa, eles eram conhecidos como filósofos, que eram os pensadores da época. Bom, a diferença é que o sistema de Ptolomeu, ele explicava melhor as coisas, né? Explicava melhor do ponto de vista matemático. Então, ele era um sistema bem mais complexo, tá, gente? E é por isso que Ptolomeu é tão famoso. Porque o sistema... Aqui nós não temos mais na Grécia Antiga, né? Deixa eu já tirar isso aqui. Nós já saímos da Grécia Antiga. Porque o que acontece é o seguinte. O sistema de Ptolomeu, ele é o que melhor explicava esse modelo da Terra no centro naquela época. Então, existiam várias pessoas que pensavam assim, existiam vários cientistas que concordavam com Aristóteles e também pensavam da mesma forma que Aristóteles pensava. Porém, Ptolomeu ele foi responsável por criar o melhor sistema. Então, ele tinha um sistema onde as coisas funcionavam melhor e eram melhor explicadas do que o modelo de Aristóteles. Então, deixa eu achar uma imagem bonita aqui para vocês de Ptolomeu já, de como Ptolomeu vinha o sistema solar, tá? Aqui eu vou trazer um modelo simplificado. Nós temos alguns modelos de Ptolomeu que você vai olhar que você não vai nem entender, porque é muito rabisco, muita coisa, é bem mais complexo. Mas, falando de forma simplificada, era isso daqui. Esse era o modelo que Ptolomeu acreditava fielmente ser verdade. Então, perceba que... Acho que eu vou trazer isso aqui para cá. E a gente pode aumentar essa imagem aqui. Percebam que o que Ptolomeu propunha era a Terra aqui no centro, a Lua aqui bonitinha. Perceba que a Lua está toda desenhada na fase minguante, né? Não está nem desenhada de forma cheia. Nós temos aqui Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, o Sol. Olha onde o Sol ficava, hein, gente? O Sol era uma órbita que ficava aqui, ó, entre Vênus e Marte, né? O Sol estava no meio da galera aí, né? Então você percebe aqui que existe de certa forma, vários erros, né, nesse sistema. Mas, matematicamente, Ptolomeu conseguiu chegar perto de explicar esse sistema, de fazer esse sistema ser mais viável, tá? Então, o sistema do Ptolomeu,
ele era bem visto pela sociedade da época, porque ele conseguia, através da matemática, explicar melhor as relações que Aristóteles propunha lá atrás. Tá? Então, esse daqui era o sistema de Ptolomeu, logicamente de uma maneira simplificada. Tá? Então, vamos aproveitar o espaço que nós temos e colocar essas imagens aqui bonitinhas. Esse quadro que eu vou montando ao longo da aula, eu deixo disponível para vocês aí em PDF depois, tá bom? Beleza, vamos criar um novo slide aqui, então, para que a gente possa avançar, né? Então agora eu não vou falar mais de Ptolomeu. Eu vou falar agora de uma pessoa nova. Eu vou falar do senhor Aristarco, tá bom? Aristarco, ele era Aristarco de Samos. Eu vou até apagar aqui o modelo de Ptolomeu já. E ele viveu aí entre 310, opa, 310, 230 antes de Cristo. Gente, lógico que eu não sei esses dados de cabeça, tá? Eu tenho anotadinho aqui no canto os anos de nascimento e morte desses caras, porque não sou gênio a esse ponto. Não sou tão estudioso do sistema assim, principalmente de astronomia, né? E Aristarco, ele tem um modelo interessante. O que Aristarco propunha? Aristarco propunha que o Sol ficava no centro do sistema e que tanto a Lua quanto a Terra giravam ao redor do Sol. Então, ele tem um sistema bem mais simples de se mostrar. Eu vou até mostrar para vocês aqui, mas lembrem, né, levem em consideração que Aristarco viveu antes de Cristo. Ptolomeu já é uma ideia mais... Então, olha que bonito, olha só. Esse aqui é o senhor Aristarco de Samos, tá? Então, nós temos imagem dele aqui, ó. Já dá para perceber, né, que a imagem representa bem o que ele fazia, né? Você já via aqui os compassos, umas formas circulares, esféricas, aqui uns globos, né? Você já tem aí uma noção de que eles estudavam aí astronomia, que era um senhor astrônomo. E a ideia dele era a seguinte, vou trazer aqui uma imagem mais moderna, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender. Mas você vai encontrar aí os rabiscos antigos dele também na internet, se você quiser. Você vai ver que eram bem mais simplificados, né? Mas era isso aqui, ó. O que Aristarco de Samos dizia? Ele dizia que o Sol estava aqui, a Lua estava aqui e a Terra estava aqui. Então o que acontecia? A Terra e a Lua giravam ao redor do Sol. O Sol era o centro do universo, tá bom? Então Aristarco ele já previa alguma coisa. Ele já sugeria que o Sol girava ao redor do Sol, que a Terra girava ao redor do Sol. Então, quando você fala nesse princípio do heliocentrismo e o geocentrismo, isso não foi uma discussão que durou um tempo curto, sabe? Ah, veio um, falou uma coisa, depois o outro veio e provou que era errado. Olha só as datas, vamos olhar de novo as datas. Grécia Antiga, 384 a.C., Aristóteles diz que a Terra é o centro do universo. Esse modelo é aperfeiçoado e tudo mais. Aristarco, 310, 70 anos depois, nasce Aristarco de Samos, que vai dizer que o Sol é o centro. Só que nós temos Ptolomeu, depois de Cristo, 90 anos depois de Cristo. Então, se a gente contar aqui, ó, 300 e poucos anos depois de Aristarco, ainda dizendo que a Terra era o centro. Por quê? Porque a ideia de Aristóteles era mais forte. Até o nome de Aristóteles era mais forte, né? Então, por mais que Aristarco seja o primeiro cara a citar o Sol no centro do sistema, do universo, ele nem é reconhecido. Em muitos livros nem se cita o nome dele. Vamos falar sobre quem? Vamos falar sobre o cara que fez com que o modelo do Sol no centro realmente fosse aceito pela sociedade, né? E quem que é esse cara? Esse cara é o senhor Nicolau Copérnico. Então vamos criar um novo quadro aqui e vamos agora falar sobre ele, sobre o senhor Nicolau Copérnico. Opa, Copérnico.
Válido citar, né, gente, que a igreja também tinha muita influência na época, então era muito mais fácil você pensar de maneira a agradar a igreja do que você pensar contra a igreja. E a igreja acreditava que a Terra era o centro do universo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aí em Nicolau Copérnico. Vamos trazer uma imagem dele. Bonitão. Ele é bonitão também, quer ver? Ó? Nicolau Copérnico. Ó, só não vale ficar com inveja do cabelo dele, hein, gente? Porque ele realmente era, sim, um cara muito bonito, com um cabelo fora de série, olha só. Olha ele aí. Não, fala sério, olha esse cara. Bonitaço, né? Tá aí, senhor Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, gente, ele foi um padre, tá? E os padres na época eram muito estudiosos. Nicolau Copérnico era um deles, né? Um desses padres estudiosos. E Nicolau Copérnico ele vai citar, né, que o Sol é o centro de tudo, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui uma imagem do heliocentrismo, que é a ideia do próprio Copérnico, né? E a diferença é que, assim como Ptolomeu ele consegue melhorar o sistema de Aristóteles e provar matematicamente, né, que Aristóteles estava correto, Copérnico também vai trazer um sistema muito bonito, né, do heliocentrismo, e ele vai começar a explicar melhor essas coisas, tá? E matematicamente ele vai conseguir fazer com que o seu modelo ganhe muita notoriedade, tudo bem? Então o modelo de Nicolau Copérnico ele vai ser muito bem aceito e muito bem visto aí pela sociedade acadêmica e futuramente ele vai ser aceito como verdade absoluta. Quando a gente fala que o heliocentrismo ele vem aí com Nicolau Copérnico de maneira muito forte, parece que tipo assim as pessoas aceitaram isso logo de cara, né? Que foi uma coisa tipo assim, Copérnico falou, as pessoas falaram, nossa, é verdade, a Terra é o centro, o Sol é o centro, e aí o heliocentrismo então virou a ideia mor, né? Mas na verdade não, tá, gente? O heliocentrismo, ele ficou indo e voltando por muito tempo, porque muitas pessoas ainda defendiam o modelo da Terra no centro, então isso aqui ainda perdurou um bom tempo, tá? Essa discussão sobre o geocentrismo e o heliocentrismo, ela não foi algo que acabou aqui com o Nicolau Copérnico, ao contrário, ela realmente durou um tempo aí. E se você acompanhar a história, você vai ver que teve indas e vindas, beleza? Vamos só colocar aqui a data de vida de Nicolau Copérnico para a gente ter uma noção de quanto tempo durou a ideia de Ptolomeu, tá? Olha só, Nicolau Copérnico, nós estamos falando em 1473. 1473. Meu amigo, o sistema geocêntrico 73, Copérnico nasceu, né? As suas teorias, provavelmente, ele publicou bem depois, né? Vamos colocar aí que ele já tinha seus 40 anos quando ele publicou essas coisas. Então, você vai visualizar que o sistema do geocentrismo, ele vai durar mais de 1000 anos. Muito mais do que 1000 anos, né? Se você for olhar lá, Ptolomeu morreu em 169. 169 Ptolomeu morreu. Então, de 169 para 1400, para 1500, vamos colocar 1500, você tem aí 1400 anos praticamente do sistema geocêntrico. Então, entenda que muitas das vezes nós acreditamos, a física, a ciência na época acreditava em algo como uma verdade tão absoluta que era difícil você mexer naquilo, né? E demorava-se muito para você modificar algumas coisas. Aqui nós temos um exemplo disso. O heliocentrismo demorou aí muito tempo para realmente entrar no poder. E Nicolau Copérnico vai conseguir falar com uma facilidade um pouco maior dessas coisas, já que ele era um padre, então era mais difícil para a igreja colocar a mão em Nicolau Copérnico. Beleza? Bom, beleza. Agora a gente vai falar sobre o cara que vai revolucionar isso daqui, né, que vai também ajudar a bater o martelo no heliocentrismo, que é o senhor Johannes
Kepler. O senhor Johannes Kepler nasceu em 1571 e ele vai a óbito aí em 1630. E é impressionante porque Kepler ele consegue determinar a posição dos planetas apenas no cálculo ali na mão, né? Ele consegue determinar a posição dos planetas na época. E até hoje a gente vai medir a posição dos planetas e chega em valores assim colados, bem próximos do que Kepler naquela época mediu, sem ter toda a tecnologia que nós temos. Quando eu falo valores colados, lógico que nós temos uma precisão muito maior, mas é impressionante como Kepler chegou perto desses valores simplesmente usando aí que uma pena, uma tinta, né? Tinta e papel. Kepler nós temos imagem também, né? Obviamente, esse Copérnico lá atrás nós já tínhamos imagem, Kepler nós temos imagem também. Nós temos duas imagens que são famosas de Kepler. Nós temos essa daqui. Essa imagem é bem famosa. Beleza? Vou reduzir ela aqui para caber do lado do nome dele. E nós temos uma outra imagem também famosa, que é esta daqui, aonde ele está mais novo e um pouco mais empoderado, vamos dizer assim. Então vamos dar um crédito aí para o Kepler, que coitados, né? Todo mundo só reproduz essa imagem dele aí, capenga já, né? Meio velhão. Então você pode também visualizar Kepler nessa imagem aqui. Olha só que imagem bonita do Sr. Kepler, né? Também com seu compasso na mão, com seu globo. Perceba que tinha meio que um padrão, né? Na hora de você representar os astrônomos. Você sempre colocava um compasso na mão dele e colocava um globinho ali do lado. Repara que é um globo, hein? Que colocaram aqui do lado, ó. Percebe que é um globo? Então, é um globo, hein? Não quero nem dar spoiler aí de nada, mas é um globo, tá? Beleza, então aqui tá nosso querido Johannes Kepler. Vou trazer mais pro lado aqui o nome dele. O que Kepler fez, professor? Por que Kepler é importante? Kepler é importante porque ele teve uma sacada simples, bem simples, mas que mudou a forma de nós visualizarmos o sistema. Kepler disse que as órbitas dos planetas não são circulares. Meu, se liga nisso, cara. Desde Aristóteles, antes de Cristo, as pessoas acreditavam ainda nessa ideia do círculo, né? Que as órbitas eram um círculo perfeito ali. E Kepler vai chegar e falar assim, gente, ó, o erro, porque tanto o sistema de Copérnico com o Sol no centro e o sistema de Ptolomeu tinha coisas matematicamente que eram difíceis de você fazer bater, e para fazer os cálculos baterem você tinha que ficar criando uns modelos mais complexos. E Kepler fala, meu, olha só, se a gente pegar o modelo de Copérnico e considerar as órbitas como não circulares, mas sim elípticas, órbitas elípticas, elípticas, as coisas funcionam melhor. Não só funcionam melhor, como elas funcionam perfeitamente, cai como uma luva. Então ele vai trocar as órbitas, que até então eram circulares, por elipses. E essas elipses vão fazer com que as coisas funcionem muito melhor. E aí você vai ter, então, Kepler colocando aí na física em si, né, 3 leis, que são chamadas das leis de Kepler. E essas leis de Kepler vão aí ser uma base fundamental para a astronomia. Tá? A gente está citando aqui em física, mas elas são fundamentais aí para a astronomia. Vai revolucionar a forma com que nós enxergamos os astros. Tá? Esse daí é o senhor Johannes Kepler e essa é a influência que ele tem perante a astronomia. Queridos, nós falamos um pouco aí sobre a história, né? Eu acredito que
que eu falei até bastante sobre a história. E você vai ver comigo agora as leis de Kepler. Porém, eu acho que eu vou dividir isso daqui em 2 aulas para não ficar demasiadamente longa. Então, eu vou encerrando por aqui hoje. Você conheceu Johannes Kepler. Na próxima aula, nós falaremos sobre as leis de Johannes Kepler e nós veremos então o que nós temos de cálculo, o que nós temos de exercício em cima das leis desse senhor barbudão bonitão aí. Perceba que ele tinha um padrão, né? Barbona para baixo e os bigodões aqui arrebitados. É uma boa pedida, hein? Fala pro seu namorado lá, amor, olha que lindo, Kepler, faz igual, né? Olha que barba bonitona, bigodão arrebitado. Acho que é tendência, hein, gente? Acho que é tendência. Se alguém fizer esse bigode aí, ó, me marca lá no Instagram que eu tô louco pra ver alguém seguindo esse modelo de Kepler aí. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima aula, meus queridos. Fiquem com Deus. Tamo junto.